boa tarde, boa noite, queridos alunos e queridas alunas. Aqui é o professor Arthur, professor de literatura, trazendo para vocês mais uma empolgante aula de literatura para a gente falar dessa arte escrita que há tanto tempo trabalhamos. E gostaria primariamente de desejar a vocês força e energias positivas para superar esses momentos de adversidade, para superar essas condições tão adversas que se puseram à nossa frente esse ano. Eu sei que já faz tempo, eu sei que eu já falei isso, mas não custa nada ressaltar que a gente se preocupa, né? Enfim, hoje, diferentemente das outras aulas, em que a gente abordou um estilo literário por vez, ou mesmo uma parte dele, a gente vai trabalhar com essa tríade aqui em cima. O realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Por quê, professor? Por que, aluno? A gente vai trabalhar hoje com uma ideia que norteia, que segura uma espinha dorsal que sustenta esses três pensamentos, essas três leituras da arte escrita, que é um contexto de pós-romantismo. Como assim? Bom, o romantismo ele teve toda aquela idealização amorosa, toda aquela extrapolação e aquela representação do sentimentalismo individual e de uma certa viagem para dentro de si, enquanto ser que pensa e sente. A partir do fim do romantismo, com o fim, com a decadência, com o desgaste dessas ideias, com o desgaste desses ideais, a gente vai observar uma contraposição, uma ruptura com essas correntes que pensavam em idealizações e pensavam em imaginar a perfeição das coisas, imaginar somente as virtudes. A partir do fim do romantismo, a gente começa a observar também os vícios, com outras linguagens, com outros olhares. É importante a gente situar no tempo também. Aqui a gente está falando da segunda revolução industrial, aquela do aço, do petróleo e da eletricidade, que vai se expandir para mais países e vai consolidar o capitalismo e vai consolidar também, por consequência, o detentor dos bens de produção e a classe operária, que vai ser marginalizada e vai gerar uma série de questões biossociais que a gente vai observar tanto na história como na literatura. Porque se a gente tem uma classe que é marginalizada, a gente tem uma classe que é centralizada, que vai deter o poder, vai deter as influências, mas que na literatura ela vai ser vítima, justamente por exercer esse tipo de domínio. Perfeito? É importante dizer que no Brasil, nesse momento, a gente já está com a nossa urbanização em constante avanço. A gente já vê calçamentos, a gente já vê asfaltos, e a gente já vê um Rio de Janeiro com uma cara mais similar à que a gente tem hoje. Menos carroças, um pouco mais de mobilidade, menos barro, um pouco mais de cinza. E a gente vê também o crescimento e o nascimento de algumas comunidades, algumas favelas que a gente vai ter até hoje. Uma das mais importantes para esse momento é o Morro da Providência, de onde sai Machado de Assis. Bom, para a gente explicar o que são esses três estilos literários que estão aqui em cima, a gente tem que ter em mente esse pós-romantismo, que é o fim dessa idealização e o começo de um olhar mais objetivo, um olhar mais científico pautado em valores mais objetivos e menos subjetivos. A gente vai ser norteado também por três conceitos que o avanço científico na física, na química e na biologia vão nos proporcionar. São eles o darwinismo, consoante a teoria de Lamarck, Darwin cria e teoriza a evolução das espécies, a seleção natural, que vai falar sobre o meio e como que isso influencia a adaptação dos indivíduos, que aqueles que melhor se adaptam se mantêm. E isso vai ser usado também numa espécie de releitura que vai ser o darwinismo social, em que irá se supor que algumas classes, algumas pessoas são diferentemente adaptadas e evoluídas e, portanto, merecem estar em condições subalternas a outros grupos de pessoas. O que a gente vê em diversos exemplos na história do mundo e do Brasil. Os outros dois conceitos são o positivismo, em que se observa uma valorização dos conceitos científicos, daquilo que se pode provar, e também o determinismo, que vai afirmar que o meio ele vai alterar, ele vai demandar questões sobre o indivíduo. O meio vai determinar como o comportamento do indivíduo será. Basicamente, esses três pilares desse momento histórico vão abarcar a literatura também, de um modo geral.
E nessa literatura a gente vai ter no Brasil um dos marcos mais importantes, talvez o autor mais importante do nosso país, que foi Machado de Assis. Por que eu já estou falando dele? Porque ele vai encabeçar o realismo. Se vocês forem pesquisar, a maioria dos textos de notabilidade, de inovação literária, tanto formal como de conteúdo, no realismo vai ter o nome de Machado de Assis. Ele foi uma criança pobre, nascido no Morro da Providência, que foi letrado e foi ilustrado por um padre que lhe ensinou latim, que ensinou inglês e ensinou rudimentos da filosofia, que fizeram com que esse menino conseguisse se desamarrar dessas presas, desses nós que a sociedade dá em uma pessoa nessa época. Ele era mulato, ele era filho de um casal pobre e foi graças a esse padre que ele foi educado. E esse ser humaninho vai marcar um momento tão revolucionário, tão inovador da nossa literatura, que vai extrapolar o país, vai extrapolar o tempo. E hoje a gente vai poder observar diversas teses de doutorado, diversas dissertações de mestrado, que versam sobre Machado de Assis e suas inovações. Ele vai fundar mundialmente a tragicomédia. Junto com Dostoiévski, que também se notabiliza nesse momento histórico, eles vão fundar o romance trágico e o romance cômico. Só que Machado de Assis vai além. Enquanto ele é trágico, ele é cômico ao mesmo tempo. Ele inova por trazer a ironia para a literatura, por fazer uma crítica com um teor cognitivo, com uma inteligência tamanha que o próprio criticado vai se achar elogiado, vai se achar enaltecido. E essa é a grande sofisticação que ele vai pregar, que ele vai impor na sua literatura. Nas obras do realismo e do naturalismo, a gente vai ver muita prosa, muitos textos corridos, muitos contos e bastantes livros. Dentre esses do realismo, eu queria ressaltar dois. O Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vai marcar o início do realismo e o final do romantismo, que ele traz em seu enredo, primeiramente, na forma, uma observação muito peculiar. A gente vai ter um defunto autor, não um autor defunto. Ele gosta de dissociar uma coisa da outra. O que seria um defunto autor? Seria um cidadão, o Brás Cubas, que primeiro morre e aí sim escreve a sua obra, as suas memórias, por isso Memórias Póstumas. Ele fala do além, do caixão, ele observa de longe, talvez do infinito, talvez do céu, toda aquela sociedade, conta a sua vida e observa do seu enterro em diante como que as pessoas que ele conhecia vão lidando com a morte dele. Ele dedica o livro, olha aí só, aos primeiros vermes que roeram as frias carnes de seu cadáver e faz uma certa brincadeira com a sua viúva, que amou-lhe por 11 meses e 15 contos de réis. É mais ou menos por aí. Nesse momento ele vai trazer obviamente uma inovação de ter um cadáver, um morto que está escrevendo. Vai falar sobre a elite do Rio de Janeiro. Todas as histórias de Machado de Assis vão se passar no Rio de Janeiro. É uma ótima oportunidade de vocês lerem uma literatura que fala desta cidade e que vocês estão estudando. Eu espero, né? Ou não. Não sei. E vai falar também sobre a sociedade carioca. Vai falar sobre a burguesia carioca, sobre as nossas elites e como que elas são caricatas, soberbas e ignorantes, basicamente. Outra obra que é importante do Machado de Assis, mais em caráter literário do que também no social, é o Dom Casmurro. Talvez alguns de vocês devam conhecer. Dom Casmurro vai narrar, através da ótica de Bentinho, o seu Bento, um romance em que ele vive com Capitolina, a Capitu, paralelamente com a história, com os caminhos, os meandros que chegam até Escobar, que é seu primo. Como o livro trata do Dom Casmurro, que é o Bentinho, a gente tem uma visão dele enquanto apaixonado por Capitu, enquanto marido de Capitu, e como que ele enxerga o seu filho e o comportamento de sua esposa frente a seu primo Escobar. Como que ele observa o comportamento desses dois, ou melhor, desses três, e começa a elucubrar, começa a criar na cabeça dele toda uma história de traição, com base em evidências que ele mesmo nota, que ele mesmo colhe, e sem nenhuma margem de defesa ou de contraponto de olhares para nenhum outro personagem. Essa obra traz um grande enigma, um grande mistério,
que é basicamente o grande traço genial que essa obra traz, que é justamente essa briga que até hoje impera nas faculdades e nos centros acadêmicos, se a Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Talvez essa dúvida seja o mais legal, porque não tem resposta, e é isso que ele quer. O autor deixa no ar a qualquer momento, não tem como se provar que um ou que outro sobre a traição, e faz com que o leitor teorize por si uma própria versão para isso. Tá, e a genialidade do autor? Mesmo sem responder a nada, ele mesmo cria um enigma, que o próprio leitor vai se encaber de aceitar, tentar resolver para um lado ou tentar resolver para o outro. Tá, e a genialidade da obra? Além de muitas outras obras que aqui eu não vou poder discorrer muito, porque são diversas e cada uma traz uma inovação. Mas deixarei naquele arquivo que eu pus as obras para vocês acessarem. Algumas talvez todas as obras de Machado de Assis. Acho que eu vou conseguir, eu tenho um contato legal. Outro ponto importante a se dizer sobre a obra do realismo, sobre a obra de Machado de Assis, propriamente dita, são as análises psicológicas e psicanalíticas precisas que ele consegue fazer sobre os complexos que são seus personagens. Ele traz personagens com virtudes, personagens com vícios, personagens que em algum momento se deixam levar por facilidades, por vício, por interesses mesmo. Em outros momentos tem algum vislumbre de nobreza, algum vislumbre de bom caratismo. O tempo todo, em praticamente todas as obras de Machado de Assis, ele vai permear suas histórias com personagens assim, que ora flertam com mau caráter, ora flertam com uma ética, que ora se aproveitam, ora são generosos. Ele traz esse complexo que é o ser humano para a literatura, de um modo que não se havia antes. Talvez por isso ele seja a maior ou uma das maiores vozes e uma das maiores escritas da nossa literatura e da literatura mundial também.